1987, pontificado de João Paulo II, marcado pela teologia da libertação, avanços litúrgicos, avanço dos abusos litúrgicos, renovação carismática católica. Nesse contexto, Nossa Senhora apareceu. E o que ela falou? Bom, vamos pegar uma frase dita pelo vidente no início das aparições, né? Que justamente para nós entendermos, porque nesse segundo vídeo vamos analisar o contexto histórico e a mudança de paradigma do vidente ao longo dessas aparições. 36 anos estará completando agora em setembro. Então, essa mudança de paradigma ela é muito significativa porque ela comprova que esse período todo de mais de 3 décadas houve uma mudança de pensamento do vidente. Por que ele mudou? Quando nós chegarmos ao fim dessa série, nós vamos estar analisando o contexto atual, onde está, supostamente, ainda acontecendo as aparições. Então, é muito importante nós vermos, como vimos no vídeo anterior, o contexto do início das aparições, o contexto atual e, no decorrer dessas mais de 3 décadas, quais são os pontos cruciais dessa mudança de paradigma. E vamos fechar analisando o contexto atual da mensagem de Fátima. Então, vamos pegar aqui o que pensava o vidente da suposta aparição de Anguera no início. Então, vamos situar quando ele disse isso. Ele foi a Roma levar um livro ao Papa João Paulo II, das aparições. Quando retornou de Roma, 1 ano e meio depois, ele foi chamado na cúria, na arquidiocese, o bispo, auxiliares, etc., para que ele assinasse um documento se comprometendo a passar todas as informações sobre os acontecimentos em Anguera. Que ele assinou, se comprometeu, normal, natural. Na época, ele disse o seguinte, abro aspas, a igreja não pode abraçar tudo que aparece por aí, tem que investigar mesmo. Então, na época, ele concordava e realmente a autoridade eclesiástica precisava investigar. Agora, ele deu uma entrevista nesses canais que tem por aí do YouTube, um personagem chamado Tiba. Depois de dizer que a igreja tem mesmo que investigar, há cerca de 2 anos atrás ele disse o seguinte, abro aspas, quem está preocupado com a aprovação de aparição? A gente quer que o povo seja católico. Vá para a igreja, obedeça o que Nossa Senhora está dizendo. Olha só, obedeça o que Nossa Senhora está dizendo. Lá atrás, ele dizia, obedeça, aliás, ele dizia que Nossa Senhora disse, né? Abro aspas, obedeça o Papa João Paulo II. Quem não obedece o Papa João Paulo II está fora da igreja. Aqui ele não citou. Aí você vai dizer, mas ele vai citar Francisco, que é um Papa, e muitos dizendo que é herege, né? Que não é Papa verdadeiro. Ele vai citar o Papa Francisco? Não. A questão não é citar o Papa, mas obedecer a igreja sempre. Porque a igreja é a única instituição, aliás, a igreja foi instituída por nosso Jesus Cristo para ensinar a verdade revelada. A doutrina católica é tirada da verdade revelada. Então a igreja já ensinou, né, e interpreta e ensina em todos os tempos o que nosso Jesus Cristo deixou revelado. Então nós temos que obedecer à igreja. Então não basta obedecer só Nossa Senhora. Então, a partir dessa visão de agora, nós vemos aí que houve uma grande mudança. Antes precisava aprovação, obedecer o Papa, agora não. Mas nós vamos analisar essa mudança mais no vídeo sobre o contexto histórico atual. Eu tenho aqui um estudo da professora Mísia Lins Reisek, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia. É um estudo antropológico, não é teológico. Ele não estuda a questão da fé, ele estuda a questão da parte humana. Ele estuda a conduta humana no fenômeno. E é uma ciência. Então aqui tem muito a nos dizer, para nós compreendermos essa mudança de paradigma do vidente e também
da própria aparição. Houve uma mudança, né, no decorrer desses 36 anos. O estudo foi feito em 1997, 10 anos após o início das supostas aparições. Ele analisou a institucionalização das aparições, né? Na ocasião foram ouvidos o vidente, ele foi ouvido, vou citar aqui o que ele disse na época, foi ouvido pessoas, aqui não está claro se são peregrinos pegos a esmo lá, num dia que tinha fluxo de muitas pessoas, ou se foram pessoas mais próximas do vidente. Mas temos aqui citações interessantes que nos mostra a preocupação na época da aprovação. Ao mesmo tempo que nos mostra, o estudo nos mostra que havia também uma preocupação da aprovação eclesiástica. Mas se não viesse, ele já estava também com argumento para ter simplesmente a aprovação ou o reconhecimento, ou como diz aqui, usa o termo institucionalização por parte das pessoas. Então, se a igreja não aprovar, mas se eu tiver a aprovação do povo, já me basta. É o que está comprovado nesse estudo. Então, o estudo de 1997, o vidente e adeptos mais próximos queriam a legitimação. Esses manifestavam com argumentos para provar a veracidade, argumentos físicos. Então, o estudo afirma que, na visão do vidente, abro aspas, é a própria Nossa Senhora quem deseja o reconhecimento da igreja. Olha só, Nossa Senhora queria, segundo o vidente, nas revelações, nas mensagens, que queria o reconhecimento da igreja. Ou seja, como ela queria o reconhecimento da igreja? Abençoando e também legitimando as posições da igreja em suas mensagens. Então, obedeça a João Paulo II. Quem não obedecer a João Paulo II está fora da igreja. Segundo o vidente, foi Nossa Senhora que disse. Então, houve um momento em que se preocupou em apresentar esses sinais. Tanto sinais vindos da aparição, da suposta aparição, como também sinais físicos. Então, uma pessoa entrevistada, de nome Inácio, diz o seguinte: eu já vi sinais. Já vi uma luzinha em cima da cruz. Nós já vimos uma luzinha. Todo mundo já viu. Eu mesmo já vi. Então, abro aspas, fecho aspas, porque esse senhor Inácio foi entrevistado neste estudo. Então, havia essa preocupação de reconhecimento da igreja, de dizer que Nossa Senhora reconhecia a igreja, de afirmar que quem não fosse da igreja, aliás, que quem não obedecia o Papa não era da igreja. Então, dentro do contexto histórico, né, que nós estamos vendo, o que Nossa Senhora diz é importante, mas o que ela não diz também é muito importante. Ela não disse nada sobre os abusos litúrgicos. Ela não disse nada, pelo menos não tenho conhecimento, sobre a crise da igreja. Agora, nós vamos ver mais à frente que hoje está cheio de citações falando da crise da igreja. Um falso magistério da igreja. Cuidado, fiquem com o verdadeiro magistério. E aqui eu faço um parênteses para dizer para você, meu amigo, minha senhora, meu senhor, jovens, que nós precisamos separar. Uma coisa é as supostas aparições. Outra coisa são os vídeos do canal lá no YouTube. Catequese, de nome Catequese, né? Por quê? Porque o YouTube é uma terra sem lei. As redes sociais é uma terra sem lei. Eu recebo críticas aqui, você não acredita, você está difamando. Olha, eu estou citando documentos, a doutrina da igreja, o que os padres disseram, o que a igreja ensina sobre aparições. Aqui estou citando um documento de uma professora de uma universidade federal da Bahia, e esse estudo também foi publicado na revista de antropologia da Universidade Federal de São Paulo. Então ele tem peso, ele tem credibilidade, é da parte humana. Quando eu encontrar algo teológico ou uma carta pastoral por parte do bispo, da diocese, também vou citá-lo, vou ler contra ou a favor da suposta aparição, não tenha dúvida disso. E vou reconhecer a aparição como verdadeira se um dia ela for comprovada pela autoridade competente que ela é verdadeira. Não tenha dúvida disso.
Feito esse parênteses, né, vamos continuar com o estudo. O estudo conclui que havia o desejo de reconhecimento. Então, para isso foi feito um trabalho, né, de argumentativo sobre as aparições. Mas, diante da resistência de setores da igreja local, o favorecido, o vidente, tomou outras providências para alcançar alguma legitimação. Então, diante da resistência, vamos legitimar de outra forma. É claro que uma aparição, há resistência do bispo, do padre, por questão de fé, por uma questão de prudência, isso é normal. Mas o vidente, se ele tem uma missão de Nossa Senhora, ele nunca pode desistir de procurar, de trabalhar por essa aprovação. Por quê? Nossa Senhora dará os meios. Então, quando eu encerrar essa série sobre o contexto histórico, eu vou dar vários exemplos de videntes, como eles conseguiram passar por cima das resistências e conseguir a aprovação pedida por Nossa Senhora. Porque essa aprovação é uma graça que Nossa Senhora concede. A nós, católicos, ela quer essa devoção a ela, uma graça ao vidente, que diante das dificuldades, provado não é fácil, né? Diante de muita provação, perseguição, ele consegue a aprovação. Mas quando o vidente desiste dessa aprovação, algo muito sério aí, muito grave. O maior símbolo do fim do período em que se buscava com mais ênfase a aprovação eclesiástica foi a construção da igreja no local. Então foi construída uma igreja no local. Mas, tem autorização eclesiástica do bispo, foi dedicada a essa igreja, tem que ter uma dedicação pelo bispo, de uma igreja. Antigamente se colocava relíquias de santos no altar, né, uma tradição, porque, bom, não vou entrar por aí, alongar muito o vídeo. Mas houve essa aprovação, como nós vimos no vídeo anterior, citando estudos, citando documentos de concílios, etc., é preciso que o bispo, aliás, tem a obrigação, o bispo, de fazer essa investigação e só aí autorizar. Mas, com a dificuldade, então se procurou outras formas de legitimação. E o ponto que ela marca no estudo como início disso foi a construção da igreja no local. Mas essa igreja foi autorizada pelo bispo, porque nós vimos no vídeo, em um vídeo aqui citando concílios, estudos da igreja, que a obrigação do bispo iniciar um estudo e só depois dele ter feito um estudo e vendo que não há mal ali, ele pode autorizar, e só ele pode autorizar, melhor dizendo, depois desse estudo, qualquer devoção no local, a Nossa Senhora. Então já foi construída uma igreja, né? Não encontrei nada mostrando que essa construção foi devidamente autorizada, a igreja dedicada para o culto, etc. Então se iniciou de uma forma mais agressiva a divulgação das aparições e mensagens da Virgem. Então eu creio que aqui se refere à peregrinação que ele passou a fazer. O documento assim, também afirma, o estudo também afirma que para o vidente a grande fonte de legitimação das aparições são as próprias mensagens ditadas pela Virgem Maria. Fecho aspas. O estudo conclui que há nessa afirmação, abro aspas, um discurso que serve para afirmar aos adeptos, fecho aspas. Então, um discurso para afirmar aos adeptos. Afirmar o quê? Que se a igreja não aprovar, como não aprovou, basta Nossa Senhora. Então, queria-se a aprovação, não veio. Então, agora, basta o que Nossa Senhora está dizendo, é Nossa Senhora. Não precisa mais aprovação eclesiástica. É o discurso de hoje. Quando que, na época, segundo o estudo, havia toda uma preocupação da suposta aparição em afirmar os dogmas católicos, a obediência ao Papa João Paulo II, etc., etc. Vamos pegar novamente a questão quando o vidente afirmou a igreja precisa investigar, pois a igreja não pode abraçar tudo que aparece. Fecho aspas. Então a igreja tem que analisar.
Agora, hoje, cerca de 2 anos atrás, ele afirma o contrário. Quem precisa de aprovação? Basta Nossa Senhora. Agora, também, na época do estudo, né, 10 anos depois da aparição, ele disse o seguinte, abro aspas, acho que o que Nossa Senhora diz já me basta. Aí alguém vai dizer, mas você não quer estar em comunhão com a igreja? Então, naquela época, a comunhão com a igreja era obedecer o Papa. Como é hoje, claro. Mas e o contexto histórico da crise da igreja? Né? Então, ele continua, abro aspas, eu estou em comunhão com a igreja. Primeiro porque Nossa Senhora diz que não tem nada contra. Como assim Nossa Senhora diz que não tem nada contra? Então, Nossa Senhora falou, não, meu caro vidente, fulano de tal, tudo que eu estou te dizendo não tem nada contra. Olha, é estranho. Né? Então, para ficar claro, no início havia uma necessidade de aprovação. Hoje, nesse momento, dito há cerca de 2 anos atrás, não, ninguém está preocupado com a aprovação. Aí tem uma outra frase do vidente nesse estudo. Abro aspas. Nossa Senhora só aparece onde a igreja aprova? Ele está perguntando, fazendo uma pergunta para o entrevistador, ou entrevistadora, né? Abro aspas, vou repetir. Nossa Senhora só aparece onde a igreja aprova? O católico está muito enganado. Mas como assim? Nossa Senhora vai aparecer e vai dizer, olha, você não precisa procurar a igreja porque está tudo aprovado, não precisa, a igreja não precisa aprovar. Jamais isso aconteceu, foi sempre o contrário, a mensagem é para a igreja, é para nós católicos. Se Nossa Senhora faz uma revelação, advertindo, chamando a penitência e a oração, falando que o Santo Padre terá muito que sofrer, ou citando sobre um falso magistério da igreja, como não precisa a igreja estudar? O estudo ainda conclui que, na época, 10 anos após o início das supostas aparições, encontrava sempre uma reafirmação da Igreja Católica. Então, o estudo diz o seguinte, olha, sempre havia nas mensagens uma reafirmação dos dogmas da Igreja, como a Igreja de Jesus, uma ordem aos fiéis a serem submissos à hierarquia da Igreja. Hoje não há. E aqui eu quero abrir um parênteses. Olha, a crise da igreja, muito citada nas catequeses, citada fatos, né? Que realmente existem, estão aí. Essa crise não iniciou com o Papa Francisco. Essa crise iniciou, teve a sua primeira, colocou seus tentáculos de fora no pontificado de São Pio X, começo do século, que terminou esse pontificado em 1914. São Pio X percebeu, viu o erro, o mal, chamado modernismo, uma heresia que surgiu dentro da igreja, fulminou. Excomungou bispos, padres, leigos, fulminou. E esse mal só surgiu novamente na década de 1930. Começou devagarinho a filtrar dentro da igreja. Então, muito cuidado quando nós falamos, defendemos um Papa e criticamos outro. Porque de Pio XII para cá, com João XXIII para cá, até até o Papa Francisco, esse processo se desenvolveu. Então, houve aí omissões, houve colaboração, houve uma série de coisas que nós não podemos afirmar. João Paulo II, São João Paulo II, temos que obedecer. Papa Francisco, não é Papa. Não é assim. Viva o Papa sempre. Por quê? A instituição papado foi instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu passo a criticar, a comentar e criticar os escândalos da igreja e afirmar que há um falso magistério, mas eu não dou a doutrina, eu não aponto esse falso magistério, eu crio confusão. Como eu já disse, está criando confusão. E aí, há um modismo hoje de ser conservador, até tradicionalista, missa tridentina, mas sem saber a razão, o motivo pelo qual se houve a mudança
na liturgia, e por que os católicos tradicionalistas querem continuar e brigar e lutaram para manter a missa tradicional, missa de São Pio V, é vazio essa história, querer voltar, querer se tornar um tradicionalista, é vazio. Tem um princípio, uma verdade por trás disso. Então, daqui a pouco vai acontecer o quê? Está vindo um novo modismo aí, que é ser sede vacantista. Para mim é um novo modismo. Tem pessoas sérias discutindo, até acredito que tenha. Mas fazer essa discussão de sede vacantismo fora da igreja, de pessoas que estão debatendo fora, não, teria que constituir uma comissão dentro da igreja, como aconteceu no grande cisma do Ocidente. 3 papas, existiram 3 papas, 2 eram falsos papas. Só um era verdadeiro papa. São Vicente Ferrer ficou a favor do papa errado. Santa Catarina ficou a favor do papa certo. Os 2 divergiam, mas estavam dentro da igreja, debatendo o problema, procurando a solução. Lutero não quis resolver o problema da igreja na época. Ele tinha que combater os erros do papa, se o papa estava errado. Se existia clérigos, até cardeais, o bispo, vendendo indulgência, ele tinha que combater o erro. Não. Você vê que ali foi uma coisa do demônio que usou Lutero para promover uma falsa igreja. E essa mudança de paradigma, de pensamento, é um sinal claro que nós precisamos ter muito cuidado ao abraçar uma suposta aparição sem o devido cuidado do bispo local por esclarecer os fatos. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, quais são os elementos para uma coisa ou para outra. Isso não foi feito. Então você dizer para mim, nas suas mensagens, que eu acredito, como disse, abro aspas, a pessoa disse, eu acredito em fulano de tal, o vidente, né? Não vou citar o nome, ele falou para não citar o nome dele, né? Então não vou citar. Eu acredito. Não, eu tenho que acreditar na igreja. Eu tenho que pedir, rezar, mesmo que eu não possa pedir pessoalmente, mandar um e-mail, uma carta, mas eu tenho que rezar pedindo que o bispo se manifeste, esclareça. Porque isso está se tornando um grande problema dentro da igreja. A falta da palavra do bispo, dos pastores, a omissão, ou deixa para lá. Constituir uma comissão séria custa dinheiro, eu entendo, mas o zelo pelas almas e pela boa doutrina tem que estar muito acima disso. E eu quero aqui, então, deixar para você esses comentários devidamente baseado. Temos aqui um estudo antropológico citado, uma professora de uma universidade. Nós temos aqui as citações do vidente, e nós temos já, em vídeos anteriores, citações da doutrina da igreja, o que a igreja ensina sobre o papel da autoridade eclesiástica, da obrigação da autoridade eclesiástica. Então, tire você as suas conclusões. Agora, vou repetir o que eu tenho dito para muitos nas mensagens dos vídeos. Quando nós, almas católicos, quando nós precisarmos de uma revelação que revele de tudo para avivar ou manter a nossa fé, é porque nós não temos fé. Porque a verdadeira fé, ela não pode ser baseada em nós termos um guru para nos revelar os fatos. Não, o ensinamento sobre a fé já nos diz. A fé foi infundida em nós, em Deus, nosso Senhor, no batismo, onde nós cremos naquilo que nós não vimos, por uma graça de Deus. Naquilo que nós não vemos, por uma graça de Deus. Agora, revelações que falam sobre tudo e sobre todos, no mundo todo, isso ser condição para nós crermos que Deus existe, que a igreja é verdadeira, que é importante ter devoção a Nossa Senhora? Não. Tem algo errado aí. Então eu quero convidar você a acompanhar o canal com esta visão.
se inscrevendo, curtindo, comentando. E vamos pedir nas nossas orações a Nossa Senhora que ela dê a graça ao bispo de compreender a necessidade de se pronunciar, para que realmente seja desfeita aí qualquer confusão ou maiores confusões. Desejo a você as bênçãos e as graças da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!